Esse olhar de Cristo, queridos, é um olhar que encontrou muitas pessoas enquanto esteve nessa terra. E é o mesmo olhar que Ele tem por você hoje. Quando a gente olha para as Escrituras, eu acho que a gente não olharia com bons olhos para Zaqueu, a gente jamais olharia com bons olhos para Maria Madalena, mas o olhar de Cristo olhou para essas pessoas e disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por mais que você esteja nas profundezas do mar, nas profundezas do abismo, do vale, onde quer que esteja, como o hino que ela falou aqui, o olhar de Cristo é capaz de alcançar você e transformar você onde quer que você esteja. Que bom que você está aqui. Mais uma noite. Hoje estamos no nosso quarto momento aqui, não é? Começamos aqui no sábado, falando um pouquinho sobre o leproso, ali em Mateus 8. Depois, no domingo, falamos em Lucas 22, sobre Getsemane vence com oração, a importância da oração em nossa vida para conseguirmos os propósitos que Deus tem na nossa vida sejam realizados. Ontem eu falei sobre Lucas 19, sobre a história de Zaqueu, também um encontro maravilhoso com Cristo e as implicações para a nossa vida. E hoje eu gostaria de ir no Evangelho de João com vocês. Ontem eu falei que o título era Um Homem que Nasceu de Barba Branca, né? Um homem velho que nasceu de barba branca. Quem é? Ah, o irmão acertou aqui, ó. João 3, pode abrir aí, por favor. João capítulo 3. O homem que nasceu de barbas brancas, literalmente. João capítulo 3. Vocês sabem que nós temos na Bíblia os 4 evangelhos, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 3 primeiros evangelhos é conhecido como evangelhos sinóticos. A palavra sinóticos em grego, sim, significa semelhantes. É coisas que você acha em Mateus, você acha em Marcos, você acha em Lucas. Só que o evangelho de João não é conhecido como sinótico, porque ele é bem diferente dos outros. Muitas histórias em João você não vai achar nenhum dos 3. Só João escreveu. Você olhar o primeiro milagre que Jesus fez, João capítulo 2, transformou a água em suco de uva, só João colocou. A história de Nicodemos, só João colocou. A história da samaritana no capítulo 4, só João colocou. Se você olhar a história da mulher adúltera em João 8, só João. Você olhar o cego de nascença no 9, só João. E assim por diante. Então, por isso que João ele não enquadra nos outros evangelhos sinóticos, porque ele colocou coisas, peculiaridades muito fortes aqui, e eu tenho certeza de que essa noite, com a história de Nicodemos, nós vamos poder aprender um pouquinho mais o que realmente é nascer de novo. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 1, nós vamos ler alguns versos aqui. O texto é muito grande, não vamos ler todo, mas vamos tirar alguns versos aqui que dá para a gente tirar nossas aplicações para essa noite. Vamos lá? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Ele fez um elogio, olha o que Jesus respondeu para ele: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. Nascer do quê? Da água e do Espírito. Não pode o quê? Entrar no reino do céu. Ou seja, não pode herdar a vida eterna. Agora o versículo, versículo 8. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires. Olha o 7 de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Tá bom aí. Vou ficar aqui embaixo, tá bom? Queridos, o que significa o nome Nicodemos? Lembra que eu falei do Zaqueu ontem, do significado dos nomes? Nicodemos também era um israelita?
Também. Fariseu, não é? O nome Nicodemos significa vitorioso. Será que bate com o que ele era? Ele era vitorioso, com certeza. Se alguém dizer que não, você vai passar aqui para vocês algumas coisas. Nicodemos era muito rico, conhecia a Bíblia do Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Qualquer coisa que você perguntasse para ele da Bíblia, eu acho que ele sabia os versos de cor, para trás, para frente, as pontuações, tudo. Nicodemos, a Bíblia fala que ele era um dos principais dos judeus. Leram aí comigo? O que é ser um dos principais dos judeus? É o Sinédrio, como se fosse o governo federal hoje. 70 pessoas faziam parte do Sinédrio, mais o presidente, 71. Eram escolhidos a dedo. Homens estudados, homens consagrados, homens que iam na igreja, homens que as pessoas olhavam e diziam assim, esse aqui sim é um servo de Deus. E esses homens, escolhidos a dedos, ricos, eram escolhidos para compor o Sinédrio. E você olha que Nicodemos, a Bíblia fala que ele fazia parte. Tinha vitória ou não tinha? Com certeza o homem tinha doutorado, pós-doutorado, podia recitar a Bíblia para qualquer lugar, fazia orações nas praças, não é assim? Fazia orações nas praças para mostrar para o povo que eles eram muito religiosos. Aonde Nicodemos chegava, para vocês terem uma noção, era estendido um tapete vermelho para ele. Aonde Nicodemos chegava, na sinagoga que fosse, o primeiro lugar na sinagoga lá de honra era para ele. Um homem além da expectativa da época. Nicodemos, querido, para vocês terem uma noção, se a gente vivesse hoje aqui, se eu tenho 2 filhos, se eu tivesse passando com meus 2 filhos perto de Nicodemos, se fosse naquela época, eu ia olhar para meus filhos e falar assim, ó, quando vocês crescerem, eu quero que vocês sejam igual a quem? Igual a Nicodemos. Se uma mãe estivesse passando na rua, com uma filha dela, e quem sabe a filha dela estivesse ali para namorar, arrumar um namorado para casar, com certeza a mãe ia dizer assim, filha, procure bem, ore a Deus e procure um homem igual ao Nicodemos. Se alguém tivesse que arrumar um empregado, falar assim, olha, eu preciso dar uma função muito importante para alguém, com certeza ele ia dizer, olha, procure alguém com os aspectos e as qualidades que Nicodemos tem. Eu, como pastor da igreja, eu queria ter o Nicodemos como ancião da igreja. Qualquer um, queridos, ia ter o Nicodemos aqui, falar, olha, eu sou amigo de Nicodemos. Já pensou na época você falar assim, eu sou amigo do Nicodemos? Queridos, era um privilégio muito grande. As crianças na rua passavam e admiravam. Na igreja as pessoas olhavam para ele, não tiravam o olho dele. Se tivesse uma câmera como a irmã está aqui, ó, ele teria na igreja um monte de gente apontando a câmera e falando assim, olha, hoje estou aqui na igreja, já viu quando o Arautos do Rei vai cantar? Sobe na hora aquele monte de câmera, não dá nem para você ver eles. O Nicodemos daquela época seria isso, ó, gente, vamos ter uma palavra agora com o fariseu Nicodemos. Com certeza as câmeras subiam, todo mundo ia filmar, colocar aí, quem sabe, nas redes sociais, vamos tirar uma foto aqui, Nicodemos, vamos tirar um selfie aqui com a minha igreja, com o meu jovem, todo mundo ia querer. Porque era um homem fora da média. Era um homem que as pessoas olhavam e diziam, você já pode subir para o céu. Isso não tem pecado nenhum. Viu aí quem era o Nicodemos? Dá uma assistida aí, quem gosta de assistir a série The Chosen, que é muito bonito. Você vai ver quem era esse homem, quando ele chegava nos lugares. E ali está mostrando um pouquinho, queridos, do que eles reverenciavam esses homens na época. Só que Jesus um dia olhou para eles, e os fariseus estavam sentados todos assim, e todo mundo idolatrando eles, e Jesus olhou para eles e falou assim, vocês fariseus, e Nicodemos estava sentado ali no meio, e Jesus olhou e disse, vocês fariseus, são sepulcros caiados. Ó, que coragem, hein? Por que sepulcros caiados? Todo de mármore, sepulcro bonito, por fora só os ricos milionários tinham esse sepulcro. As pessoas olhavam e falavam, meu Deus, que sepulcro, coisa mais linda. Só que dentro, cheio de imundícia, morto. E Jesus disse, vocês fariseus são da mesma laia.
Vocês são bonitos, reverenciados, todo mundo quer vocês perto, todo mundo quer sentir, olha, eu sou amigo de um fariseu, só que por dentro, vocês são uma podridão, porque as pessoas não conhecem vocês, mas eu conheço. Será que no meio nosso tem pessoas assim? Eu não conheço a vida de ninguém aqui, mas será que tem pessoas que se mostram perante a igreja, a comunidade, a vizinhança, e se mostra muito bom, e as pessoas olham, admiram e falam, nossa, como eu queria ser fulano, olha, quantos talentos tem, canta, prega, faz trabalho missionário, faz isso, maravilhoso, parece que nem pecar, peca. Mas quem sabe Deus pode olhar para você e dizer, você tem muita coisa escondida que só eu sei. E Nicodemos, quando chegava em casa, eles usavam aquelas rouponas do povo de Israel, né? Roupa dos fariseus, aquelas roupas todas chiques. Mas quando ele chegava em casa, queridos, ele tirava a roupa dele, tomava um banho, e ele olhava no espelho da vida. Aí ele via quem ele era. Aí ele via, quem sabe, os pecados que ele tinha acariciado, que ninguém sabia. Aí Nicodemos sabia, queridos, dos vícios que ele tinha, que ninguém sabia, mas naquele dia ele ouviu um homem chamado Jesus, que sonda os corações, dizer, você é um sepulcro caiado, eu sei. Você pode, Nicodemos, esconder para todo mundo, mas eu sei quem você é. E Nicodemos naquele dia sentiu um desejo muito grande de ter um encontro com quem? Com Jesus. Deixar as tradições. Nicodemos estudou sobre as profecias e ele começou a acreditar e falar assim, não, esse homem realmente é o Filho de Deus, porque ele sonda os nossos corações. Quem teria coragem de dizer sepulcro caiado naquela época? Eu acho só dois, só João Batista e Jesus. Porque as pessoas reverenciavam, agora chega alguém que vai ao contrário de tudo e fala, se você quer arrumar um marido para sua mulher, não arrume Nicodemos. Foi isso que Jesus falou. Se você quiser um ancião bom de igreja, não arrume Nicodemos. Foi isso que Jesus falou. E Jesus vai ao contrário de todo mundo. E na hora que Nicodemos chega em casa, na cabeça dele ele fala, Jesus tem razão. Esse homem deve ser o Filho de Deus. E eu vou lá encontrar com ele. Por que ele foi de noite? Muito simples, né, queridos? Um homem com toda essa categoria que eu falei para vocês, com tudo isso, todos esses títulos, e o Sinédrio estava procurando fazer o que com Jesus? Matar ele, arrumar alguma prova ali e matá-lo. E agora, esse homem no Sinédrio importante, ele vai sair para encontrar com alguém que eles queriam matar. Se descobrisse, imagina a vergonha que seria para ele. Então ele pensou, eu vou à noite. Você vai perguntar, por que Nicodemos sabia que Jesus estava lá no monte? Porque o Sinédrio tinha todas as informações de Jesus. Aonde Jesus comia, onde ele bebia, onde ele estava, onde ele acampava, onde ele estava com os discípulos. E o Sinédrio lá, com certeza, tinha um papel lá, um pergaminho, que contava tudo. E Nicodemos falou, deixa eu dar uma olhada no pergaminho aqui que os nossos espias trouxeram. Toda noite ele vai para o monte orar. Então eu vou lá ter um encontro com ele à noite. E Nicodemos saiu à noite de Jerusalém para ir no Monte das Oliveiras encontrar Jesus. Como você acha que ele saiu aquele dia? Já viu quando alguém está escondendo alguma coisa? Ele sai o quê? Aquele calafrio e olha aqui, e olha ali, fica nervoso. Imagina que foi desse jeito. Porque imagina, ele falou, se alguém vê eu sair daqui essa hora, um fariseu que era para estar aqui, dormindo, lendo a Bíblia, saindo essa hora de Jerusalém, onde vai esse homem? Roupas diferentes, com certeza. Queridos, e ele saiu de casa pensando o quê? Eu preciso ter um encontro com esse homem. E eu imagino, isso é só a imaginação da minha cabeça. Eu imagino ele cheio de pecados como ele estava, que ele ia chegar e falou assim, olha, eu quero chegar perto de Jesus, e eu vou fazer o quê? Ele é o Filho de Deus, eu sei que ele pode perdoar pecados, eu vou cair de joelhos ali, sozinho eu e ele, vou chorar, vou contar meus pecados, vou dizer que sou isso, sou aquilo, que realmente ele tem razão, que eu sou um sepulcro caiado, e eu vou chorar e pedir perdão a ele, e vou ser um seguidor dele. Eu acho que foi assim que ele saiu de casa, porque ele não ia lá à toa, não ia arriscar tudo isso simplesmente para conhecer, porque para conhecer ele via durante o dia lá, podia sair em Jerusalém e ver ele, mas para conversar, ele queria muito mais algo do que conhecer, que conversar com ele. Queridos, e ele foi, não foi? E ele foi. Quando ele chegou, queridos, ele olhou para Jesus, ele falou uma palavra. Qual a palavra que ele falou?
Rabi. O que é Rabi? Mestre, professor, alguém da alta. Para chamar alguém de Rabi na época tinha que ter muito título. Não era você chegar para qualquer um e dizer, ei, Rabi. Não. Era alguém que tem muito título. Agora eu vou fazer uma pergunta, você me responde. Nicodemos era Rabi? Era. Quando ele chamou Jesus de Rabi, ele se igualou a quem? Ele se igualou a Jesus. Ele saiu de casa para dobrar o joelho, chorar, para dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas quando ele chegou, o orgulho, o egoísmo, tudo quanto é pecado tem no coração dele, falou mais forte. E ao invés de dobrar o joelho e gritar, falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, todo mundo me vê assim, mas sou péssimo, me perdoa. Ele olhou e falou, Jesus, nós somos iguais. Viu aí? E aí ele fez o que nós fazemos, né? Ele abriu uma maleta de elogios, né? Disse, olha, Rabi, ninguém faz as coisas que você faz. Você é ótimo. Olha, você realmente vem de Deus. Porque você cura, a Bíblia aqui não fala. Mas você cura, você abençoa as crianças. Quem já curou lepra? Ninguém. Olha, quem levantou paralítico? Ninguém. Maria Madalena saiu contando para todo mundo aí. Olha que maravilha, ninguém faz o que você faz. Você é maravilhoso. Abriu a maleta de elogios. Por que ele abriu a maleta de elogios? A escritora cristã Eloete explica. Sabe por quê? Quem dá elogio quer receber o quê? É recíproco, queridos. Pessoa de elogio fala, nossa, como é que você está bem? Olha, não, mas quem está bem é você. Olha, como é que você canta? Nossa, você canta, não, mas você canta muito mais. Então Nicodemos esperava quando ele falasse assim, olha, você é maravilhoso. Jesus, você tem títulos, você é rabi, você é mestre, você cura, você vem de Deus. O que Nicodemos esperava? Jesus olhasse para ele e falava, não, você que é maravilhoso. Olha em Jerusalém, você revolucionou, todo mundo quer estar amigo com você, quer sentar com você. Não tem ninguém em Jerusalém igual você. Você dá esmola para as pessoas. Você acha que eu não sei que você dá muitas esmolas? Eu sei que você ora na praça todos os dias. Você que é maravilhoso. Nicodemos esperava isso, queridos. Só que Jesus olhou para ele e falou, olha, para entrar lá, Jesus foi onde ele queria. Para entrar lá, precisa nascer o quê? Meu Deus, olha, em vez de vir com elogio, vem com uma faca. E aí Nicodemos fez o que todos nós fazemos. Faz de bobo. Eu falei para minha esposa, lá no distrito tem hora a gente tem que fazer de bobo na igreja, né? Você faz de bobo e fica tudo bem. Como se nada tivesse o quê? Acontecido. Nicodemos disse, Senhor, como pode eu, olha a situação. Como pode eu entrar no ventre de minha mãe e nascer uma segunda vez? Isso é impossível. Sendo velho, não tem como. Vocês acham que Nicodemos não sabia o que Jesus falou, queridos? Um estudante da Bíblia que sabia o Velho Testamento inteirinho. Lá em Ezequiel 36 fala assim, ó, porém em você um coração o quê? Novo. Quero tirar teu coração de pedra e quero colocar um coração de carne. Isso é o que é, queridos? Novo nascimento. Você acha que Nicodemos não conhecia essa passagem maravilhosa, esse clássico que nós temos de Ezequiel? Um homem que estava dentro da sinagoga não conhecia o que era um novo nascimento? Lá em Ezequiel 37 fala do vale de ossos secos, que estava morto, e o Espírito entrou e reviveram. Você acha que Nicodemos não conhecia isso? Conhecia. Mas fez o quê? Quando a gente prega um sermão na igreja, é muito comum a gente ir ali fora, passa alguém, pega na mão da gente e fala, meu Deus, que mensagem maravilhosa. Se meu filho estivesse aqui, ó, seria perfeito. Pastor, hoje realmente foi muito bom. Pena que quem precisava ouvir não veio. A mensagem é para a gente, é para Nicodemos, e a gente o quê? Desconsidera. Deus falou, foi com você e ponto final. E falou com Nicodemos, Nicodemos precisa nascer de novo. E ele olhou para Nicodemos e disse assim, o que é nascido da carne, o que é nascido do Espírito. Lá em Gálatas tem os frutos da carne e os frutos do Espírito, não tem? Quando você lê os frutos da carne é o quê? Apavora. Quando você lê os frutos do Espírito, apavora? Tem certeza que não? Eu acho que apavora do mesmo jeito.
Porque quando a gente olha e fala assim, esse aqui é o ideal, meu Deus, como estou longe, apavora de um lado e apavora de outro. E Jesus olhou para ele, quero falar agora com vocês, e disse assim, versículo 7. Olhou nos olhos dele e falou assim, não te admires. Viram isso? Leu comigo aí? Jesus olhou nos olhos de Nicodemos, depois de conversar com ele, e falou assim, olha, não te admires, Nicodemos. Por que Jesus usou essa palavra, não te admires? Porque se Jesus falasse assim para Maria Madalena, você precisa nascer de novo, era de admirar alguma coisa? Não. Por quê? Maria Madalena era o quê? Maria Madalena vivia no mundo dos prazeres, da bagunça. Então Jesus chegar para uma mulher dessa e falar assim, você precisa nascer de novo, era o quê? Nada de admirar. Jesus chegasse para o Zaqueu de ontem da história e falasse em cima da árvore para ele assim, Zaqueu, você precisa nascer de novo. Era de admirar alguma coisa? Não. Mas agora Jesus olha para esse homem com todas as características que eu falei para você, e Jesus olha para ele e fala assim, você precisa nascer de novo. É de admirar ou não é? É de cair da cadeira, amigos. É de você estar assim em pé e você cair. E por isso que ele ficou admirado. Nicodemos assim abriu, quem sabe, aquele sorriso, sabe, maroto assim, olhou para Jesus e disse, não, você não está falando para mim. Aí Jesus olha nos olhos dele e diz, não te admires, é para você mesmo. Você precisa nascer de novo. Que paulada, hein, queridos? Sabe o que aconteceu com aquela história? Jesus terminou a história olhando para Nicodemos e disse, Nicodemos, você realmente quer ter a vida eterna? Quero. Quando Moisés, lembra que Moisés levantou uma serpente no deserto? Nicodemos conhecia essa história? Conhecia. Moisés, o ídolo deles. E falou, Nicodemos, Moisés levantou uma serpente, e todo que fosse picado ali no deserto, olhava para a serpente, seria o quê? Curado. Hoje, Nicodemos, eu estou com você aqui, e todo que olhar para o Filho do Homem, Jesus, que vai ser levantado no Calvário, aquele que olhar para a cruz, também será curado do pecado e terá a vida eterna. Então o poder, Nicodemos, o novo nascimento não está em você. O poder de um novo nascimento está na cruz está em Cristo Jesus. Nicodemos, o dia que você olhar para Cristo Jesus, pode ter toda certeza que você vai viver, vai nascer de novo e vai ter a vida eterna. Eu pergunto, queridos, Nicodemos foi embora ali daquela conversa. Seguiu Jesus de imediato, sim ou não? Não. Passaram 3 anos depois dessa conversa, queridos. Depois de 3 anos, Nicodemos estava no Sinédrio e viu o Sinédrio condenar Jesus. Nicodemos viu o governador romano da época condenar Jesus. Nicodemos ouviu as pessoas dizer, solte Barrabás e crucifica Jesus. E quando Jesus foi levado no Calvário, levantado, e ele gritou, está consumado, e ali ele morreu por mim e por você. Diz que Nicodemos olhou para o Calvário, e ele lembrou, há 3 anos atrás, Jesus falou, olhe para o Calvário e você terá vida eterna. Queridos, eu não sei se você já fez o teste, quando você sangrar, se você segurar assim no sol, bem quente, o sangue, ele faz o quê? Ele gruda. Diz, queridos historiadores, Flávio Joséfo, que o corpo de Jesus no Calvário, tanto sangue que derramou ali por mim e por você, o sol quente que estava no dia, o corpo de Jesus grudou na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz em João, que Nicodemos e José de Arimateia subiram, queridos, pediram para o governador romano, e eles subiram, e eles tiveram o privilégio de tirar o corpo de Jesus do Calvário. Diz a escritora cristã, que quando Nicodemos subiu, Ellen White, no Desejar Todas as Nações, ela fala, que quando ele subiu, e ele começou a tirar o corpo de Jesus do Calvário, que a carne de Jesus estava junto na madeira, e começou a sair a carne dele ali com sangue. Ali Nicodemos teve um encontro especial com Cristo Jesus. Ali Nicodemos pôde relembrar aquela entrevista e dizer, eu quero entregar minha vida nas mãos de Cristo Jesus.
Eu quero fazer parte desse movimento, ser um cristão, mas ser um cristão de verdade. Você acha, querido, nessa noite que guardar o sábado quer dizer que você é um cristão autêntico? Eu não mato, quer dizer que sou um cristão autêntico? Ser um cristão é muito mais do que isso, queridos. Ser um cristão é ser um seguidor. Lembra dos frutos do Espírito que eu falei para você? Domínio próprio, bondade, amor, alegria, paciência, misericórdia. Isso é ser cristão. Ser cristão não é você dizer assim, a Bíblia diz para mim não comer carne de porco, então não como. Maravilha, eu sou cristão. Seria tão fácil se fosse assim. Ser cristão, queridos, é você olhar para a sua vida e dizer assim, eu sou um servo de Deus, eu tenho os frutos do Espírito no meu coração, eu sou um homem bondoso, eu sou um homem que tem domínio próprio, eu sou um homem que tem misericórdia daquele que erra, eu sou um homem que tem alegria de servir a Cristo. E eu pergunto, como é você como pai? Como é você como mãe? Será que na sua casa, eu costumo dizer, queridos, que eu posso ficar a semana inteira aqui para vocês, pregando, mas para saber se eu sou um verdadeiro cristão, vá lá em casa e pergunta para meus filhos. Pergunta ali para minha esposa, Vanessa, Gabriel e Miguel, e pergunta, quem é seu pai? Será que isso, queridos, que a gente vem na igreja, coloca um terno bonito, entra aqui e fala, está tudo bem, eu guardo o sábado, eu devolvo meus dias, sou fiel a Deus, eu não como coisas imundas, que maravilha. Isso, queridos, não é ser cristão. Porque se isso fosse ser cristão, era muito fácil entrar no reino de Deus. Não era? Muito fácil. Mas ser cristão é quando lá em Ezequiel fala, vou quebrar teu coração, quebrar. E vou colocar um coração de carne, vou colocar o meu espírito dentro. E o Espírito Santo produz o quê? Bondade. Produz o quê? Paciência, amor, alegria. E o que nós temos visto muitas vezes no meio cristão é pessoas com a cara fechada, pessoas que não têm misericórdia, que não têm domínio próprio. Eu faço comissões da igreja e sei muito bem de falar isso para você. Pessoas que você olha e fala, meu Deus, como pode? Queridos, lá na sua casa, você como marido, será que você tem essas características dos frutos do Espírito? E o que nós vemos que é pior, sabe o que é, queridos? Que tem pessoas com 30, 40 anos de igreja, e cada vez parece que está pior. Tem pessoas que parece que o evangelho, o que veio na igreja há 30 anos não conseguiu transformar a vida. Sabe por quê? Porque nunca olhou para a cruz do Calvário. Nunca tiveram um encontro com Jesus. Nicodemos estava na igreja, sabia tudo. Dizia que era um homem que podia ir até para o céu, já de tão santo que era. Mas estava totalmente perdido dentro da igreja, com a Bíblia na mão. E pode ser, queridos, que eu e você também possamos estar do mesmo jeito, com a Bíblia na mão, dias e dias vindo aqui, sentando nesse banco, cantando. Mas quem sabe não temos domínio próprio para nada. Quem sabe no trânsito somos os primeiros a xingar. Quem sabe dentro de casa não temos paciência com nossa família. Eu ouvi uma vez o pastor Rafael Rossi falar uma coisa. Ele falou assim, olha, se eu fosse na sua casa, pastor Rafael Rossi da divisão, e eu derrubasse um copo de suco de uva na mesa, o que você diria para mim? Que isso, pastor, fique tranquilo, a gente vai dar um jeito aqui, limpa, toma outro copo aqui. Mas se é seu filho, seu esposo, o que você faz? Ser cristão, queridos, é muito mais. Muito mais. E o primeiro lugar para você ser cristão se chama família. Esse é o primeiro lugar. Porque se você não for cristão na família, jamais você vai ser cristão aqui dentro. Se você não tem domínio próprio com sua própria família, imagina aqui dentro da igreja. E Nicodemos, queridos, era esse tipo de homem. Por isso Jesus olhou para ele e falou, Nicodemos, o que é nascido da carne é... Ele entendeu o que Jesus queria dizer. Falou, Nicodemos, você tem que sair da carne. Você, Nicodemos, está aqui na igreja, vai em Jerusalém, participa das festas. Você está vendo ali os sacerdotes fazer o sacrifício. Você devolve o seu dízimo, Nicodemos. Você guarda o sábado como ninguém guarda. Mas, Nicodemos, você não nasceu do Espírito até hoje. Que coisa triste, não é, queridos? Você e eu
Precisamos pedir o batismo do Espírito Santo, queridos. Hoje minha esposa mandou para mim um videozinho da Fabiana Bertotti. E ela, o pai dela está no hospital, muito ruim. E o pai dela nunca foi para a igreja adventista. E ele estava ruim. E ela perguntou para ele no videozinho hoje: pai, por que o senhor nunca foi para a igreja? Porque a igreja nunca mostrou Jesus para mim, só mostrava e apontava os erros. Era muito difícil seguir. Os fariseus da época eram assim, queridos. Não pode isso no sábado, não pode isso, não pode comer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. 600 leis e leis e leis e leis, e esqueceram de ter um encontro com aquele que criou as leis. Eu quero que vocês entendam aqui, amada igreja, que eu não estou dizendo que as leis não são importantes. A lei é o quê? Maravilhosa, é perfeição do caráter de Deus. Mas antes de você tentar guardar a lei sozinho, você precisa ter um encontro com aquele que deixou a lei. Não a lei dos 10 mandamentos, mas a lei desde a fundação do mundo. Que Deus possa nos abençoar, amada igreja. Vamos pedir o Espírito Santo, queridos. Sem Ele, nada. Jesus falou assim: olha, eu sou a videira. Se você não estiver ligado a mim, sem mim, nada podeis fazer. Eu conheci esses dias atrás, no Calvário, lá da minha igreja, uma senhora chamada Emália, 92 anos. Essa senhora está no casa de idosos. Tem alguns lugares que chama asilo, né? Lá chama asilo, outros lugares casa de idosos. E lá trabalha um irmão da igreja. E esse irmão da igreja, esses dias, chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor pode ir lá na casa de idosos fazer uma visita para a irmã Emália? E eu falei: irmã Emália? Eu estou aqui no distrito, nunca vi falar dessa irmã. E eu falei: eu também não. Mas hoje, enquanto estava cuidando dela, ela me mostrou lições da escola sabatina de 1930, 40. E eu perguntei: você já foi adventista? Ela: sim. E ela falou: sabe uma igreja que tem aqui, da Vila Aparecida? Foi eu e meu esposo que fundamos essa igreja. E aí eu falei para ela: olha, eu vou chamar o pastor para a senhora conhecer ele, para vir aqui. E ele me chamou. Quando eu cheguei lá, essa irmã, 92 anos, lúcida, anda para todo lugar, come bem, tranquila. Ela falou: pastor, tem uma salinha aqui do lado, que é uma salinha que eles fizeram como uma igreja. Já viu uma igrejinha que eles fazem assim com o santo? Será que eu podia ir lá com o senhor para conversar com o senhor em particular? Eu falei: sim, com certeza. Eu fui lá com ela, e ela falou: chama o Jedson também. Eu chamei. O Jedson é o que cuida dela e é ancião da igreja lá. E ela sentou e ela falou assim: pastor, eu fui diretora da escola sabatina, eu fui diretora do grupo aqui da igreja, tem as lições todas guardadas aqui comigo. Meus filhos, um monte morreu, outros estão em São Paulo. Eu fui quem fundou aquela igreja. E eu quero falar uma coisa para você, pastor. Eu carrego algo dentro do meu coração que eu nunca disse para ninguém. Eu quero falar para você agora. 92 anos, líder de igreja, a toda a vida. E ela olhou no meu rosto e falou assim: pastor, quando eu estava na liderança da igreja, todo mundo olhava para mim e achava o máximo. Eu era Dorcas, ela chamou de Dorcas na época, chamava, não era Asa nem Adra. Eu era Dorcas, todo mundo falava: que mulher maravilhosa, mulher bondosa, ajuda as pessoas, leva cesta na casa das pessoas. Todo mundo olhava para mim na igreja e me admirava. Mas pastor, eu quero contar para você que durante todo o tempo eu carregava um pecado escondido que a igreja nunca descobriu, que a igreja nunca soube, nem meu marido, que já faleceu, nem meus filhos. E eu estou com minha roupa aqui do lado, já separei, porque eu sei que meus dias já estão terminando. E eu já tenho a minha roupa para o meu sepultamento. Mas eu quero falar com o Senhor, porque isso me atormenta. Durante todo o tempo, eu fui uma adúltera dentro da igreja. Você olha para ela e fala: nunca vou imaginar isso. E isso tem acabado com o meu coração. Tem feridas que hoje deito, não consigo dormir, dói.
porque meu esposo se foi embora. E eu carrego isso no meu coração, líder de igreja. Todo mundo achava eu o máximo. E hoje eu quero contar para o Senhor que eu quero dizer uma coisa. Eu preciso ser rebatizada. Urgente. Eu olhei para ela e falei assim, irmã Emália, você não quer fazer uma santa ceia, né? Santa ceia resolve, ela com 92 anos, entrar num tanque. A senhora não quer fazer santa ceia? Ela falou, santa ceia eu já tomei várias. Deus colocou no meu coração que eu preciso fazer um novo concerto com Ele. A senhora não acha que dá certo? A gente vem aqui e ela olhou para mim brava e disse assim, quem tem que achar sou eu, não é você. E eu falei, muito bem, vamos fazer seu batismo. Queridos, eu fui saindo, falei para ela, vai ser sábado. Isso era uma terça-feira. E ela falou, não, traz uma caixa de água aqui no asilo, chama o povo da igreja, eu preciso que faça logo. Mas como é que você vai colocar uma mulher dela numa caixa d'água, né? Bem difícil. E eu fui conseguindo enrolar ela, e nós fizemos o batismo dela naquele sábado, queridos. O filho dela mora em Minas Gerais. Fazia 20 anos que não via a mãe. Nós conseguimos o contato dele, e ele veio. Na hora do batismo dela, eu estava dentro do tanque com ela, foi uma das cenas mais lindas, o melhor batismo que eu fiz em toda a minha vida. E ela tremia, sabe, dentro do tanque assim, a água estava quentinha, e eu falei para ela no ouvido, por que a senhora está tremendo? Ela falou, porque eu estou sentindo o poder de Deus aqui dentro desse lugar. Ela falou assim, eu ouvi você pregar uma vez na central, lá atrás que o Gedson me levou, e você falou de Nicodemos, que precisava nascer de novo, e eu vou nascer de novo aqui agora, em nome de Jesus. Eu falei para ela, quem que só gostaria que estivesse aqui? Ela falou, gostaria que meu marido estivesse aqui. Eu quero encontrar no céu ele, mas queria que ele estivesse aqui, mas já morreu. Queria que meus filhos estivessem aqui, mas alguns já morreram, e tem um que mora em Minas Gerais, muito longe. Eu falei, você gostaria que o que mora em Minas Gerais estivesse aqui? Ela, sim. E nessa hora, queridos, ele foi entrando no corredor da igreja assim, ó. E ela com a visão meio assim, ela olhava, eu falei, olha lá, quem está vindo lá? Essa mulher, queridos, ficamos até com medo do coração dela, né? Eu tenho tudo gravado, lindo, se vocês quiserem depois eu posso mandar. E ela chorava, segurou na mão do filho assim, com a nora, e disse assim, já posso morrer em paz. Já estou tranquilo, eu tive um novo nascimento com Deus, posso morrer. E eu tive a oportunidade, que é dia de batizar a Dona Emália, agora no Calvário. E na hora que ela levantou, ela me abraçou e falou, a minha roupa está pronta, e eu tenho certeza que eu creio naquele poderoso. Combati o bom combate, completei a carreira, ela disse dentro do tanque. Estou renovada pela graça de Deus. Queridos, Dona Emália era um Nicodemos dentro da igreja. Quem sabe você é um Nicodemos aqui dentro, queridos. Quem sabe você tem pecados escondidos que só Deus e você sabe. A Dona Emália queria falar, mas você não precisa falar. Deus está no santuário celestial, Jesus pode falar com Ele. Não precisa dizer para mim, nem pastor Leandro, é você e Deus. Mas quem sabe você esconde coisas que você fala, nossa, eu preciso de uma mudança em minha vida. Eu preciso deixar de ser frutos da carne para ser frutos do Espírito. Eu preciso mudar minha vida como pai, preciso ser um pai melhor. Eu tenho 2 filhos, querido, como eu estou com saudade deles. Quando eu saio assim, eu falo, Senhor, me ajude. São ouro. Eles vão crescer, a gente vai perdendo. Eu vou fazer caminhada hoje, vi alguns pais brincando no parquinho. Eu falei, olha como eu queria que ele estivesse aqui. E vai passar, então seja um pai melhor. Seja uma mãe melhor para eles. Tenha paciência, porque um dia você foi criança, um dia você foi adolescente também. Esse tempo vai passar e você vai ficar com saudade deles. Então seja um pai segundo o Espírito Santo para essas crianças. Seja uma mãe cristã segundo o Espírito Santo. Seja um marido diferente. Faça como Jó. Jó fala, eu fiz um pacto com meus olhos. Seus olhos é da sua esposa. Seja fiel à sua esposa. Seja um marido de Deus, verdadeiro cristão. Seja uma esposa de Deus também. Seja um ancião dessa igreja, misericordioso, bondoso, amável. Eu seja um pastor cada dia que seja um reflexo de Jesus.
É o que Deus deseja para vocês, queridos. É o que Deus deseja para mim. E só vamos conseguir se olhar para o Calvário e falar: Senhor, obrigado, me perdoa. Coloque teu Espírito Santo dentro de mim. E Jesus vai transformar a sua vida. Ele vai voltar. Queira você ou não, Ele vai voltar. E Ele vai voltar para buscar, não casa, não tênis de marca, não carro de marca. Ele não vai voltar para buscar títulos acadêmicos. Isso tudo é importante. Se você puder ter tudo isso, maravilhoso. Mas Ele não vai buscar isso. Só vamos levar nosso caráter para o céu. E quando Ele voltar, você tem que estar com o seu caráter à semelhança de Deus.